Abra sua Bíblia, por favor. Vamos agora orientá-los e você deve aproveitar a oportunidade. Hebreus, capítulo 3, eu quero continuar um pouquinho o que a gente falou aqui, começou na semana passada. Quem está atrás aí, está ouvindo bem? Graças a Deus. Hebreus capítulo 3, por favor. Em troca ao teu amor. Em troca ao teu amor, aliviar a dor de quem me fez sofrer. De quem me fez sofrer. Cante. Quero ter a mansidão, olha. Quero ter a mansidão no olhar, tudo que eu falar, em tudo que eu falar. Quero mostrar você. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui. Toca, Deus, agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu, cante para Deus. Eu sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Toca, Deus, uma fé. Toca, Deus, agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Olhe para mim, por favor, depois nós vamos ler. É sempre necessário dizer que se a pessoa não presta atenção, é impossível que ela consiga compreender, guardar no coração e desenvolver a fé. Às vezes, a pessoa para outras coisas, ela não dorme. É na frente da televisão, no filme, num jogo de futebol, não dorme para nada. Às vezes começa o pastor a pregar 5 minutos, alguns já dormem, e essas pessoas evidentemente vão ficar sempre para trás espiritualmente. Semana passada, preste atenção, semana passada nós falamos sobre o povo de Israel, o que houve no coração deles que ficou tão marcado, porque eles não aprenderam nada com o sofrimento que passaram no Egito. E comparamos com pessoas incrédulas, mas também com cristãos, que muitas das vezes Deus permite na vida deles sofrimentos,
mas eles não aprendem nada com o sofrimento. E aquele povo, além de não ter aprendido nada com o sofrimento, eles logo se esqueciam dos benefícios de Deus, tal como muitos cristãos que recebem milagres e rapidamente eles esquecem dos benefícios de Deus. E esses foram os dois motivos principais para que aquele povo provocasse tanto a ira de Deus, e a gente vê isso nos nossos dias. E depois essas pessoas, elas acabam definhando na fé, porque vem um sofrimento, uma situação de sofrimento. Nós temos que aprender o que Deus quer falar conosco no meio dessa situação. Por que Ele permitiu o sofrimento? A gente tem que rápido olhar para a nossa vida, analisar: estou desagradando a Deus? Estou sendo infiel? Estou desprezando a Deus? Como é que eu estou vivendo? Rápido você tem que olhar. Se a pessoa estiver muito bem na sua vida com Deus, de fato, consciência pura, aquilo veio como uma simples provação de fé. Deus quer ver o coração dela no meio do sofrimento. Ela vai continuar firme na sua vida com Deus, e Deus vai honrá-la, aquilo vai cessar. Fora isso, a pessoa tem que aprender: estou precisando ser mais humilde, estou colocando o coração nas bênçãos, estou desprezando a Deus, veio o sofrimento, eu tenho que aprender o que Deus está querendo fazer. Está querendo me mostrar que eu tenho que me converter, que eu tenho que me voltar para Ele de fato, que eu tenho que, mudar alguma coisa, me tornar mais humilde. Nós temos que aprender alguma coisa com o sofrimento. E quando vêm as bênçãos, os benefícios, nós temos que ter gratidão, mas não é gratidão de uma semana, como acontece com muita gente. Deus me abençoou, fui curado, aconteceu um milagre, Deus fez isso, me livrou daquilo. Uma semana, gratidão. Daqui a pouco, rápido, esquece do que Deus fez e vira umas costas para Ele. Por isso, muitos vão definhando. Mas este povo de Israel, este mesmo povo, apresentou uma série de coisas que fez com que Deus ficasse tão irado, que ele chegou ao ponto de jurar. O juramento vai além da promessa. Então ele jurou que nenhum daqueles entrariam no seu descanso. Ou seja, Israel viveu mais de 400 anos escravizados lá no Egito. Aí Deus usa Moisés, se manifesta, faz uma série de milagres, sinais, coisas extraordinárias, e tira esse povo da escravidão, prometendo introduzi-los numa terra que ele chama de lugar de descanso, porque eram escravos, depois peregrinos, agora eu vou colocá-los no lugar de descanso. Então a terra prometida era considerado um lugar de repouso, um lugar de descanso, porque agora estamos na terra que Deus prometeu, no lugar que Deus escolheu. Agora nós podemos desfrutar de muitas bênçãos que existem aqui, além das espirituais, do nosso relacionamento com Deus. É um lugar de descanso. Mas eles não entraram. Por que eles não entraram nesse lugar de descanso? Por causa também da dureza de coração. Então é a dureza de coração, isso para incrédulo e cristão, é a dureza de coração
que não permite que a pessoa aprenda nada com sofrimento. Passou no sofrimento, o que aprendeu? Nada. Mudou o que? Nada. Dureza de coração. O que faz a pessoa esquecer rapidamente dos benefícios que Deus concede? A dureza de coração. Essa dureza de coração que havia dentro deste povo os impediu de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, porque todos os dias nós devemos buscar ouvir a voz de Deus. Ele pode falar no nosso espírito. Nós temos a palavra dele escrita, é o meio mais comum para que ele fale com a gente. Ele pode usar os seus servos, ele usa pessoas. Existem os meios de Deus falar, mas à medida que o coração da pessoa vai endurecendo, e isso aconteceu com eles já não conseguiam mais entender as advertências de Deus. Olha, vocês estão indo por um caminho pecaminoso, isso já não fazia mais efeito. Olha, vocês têm que crer na minha palavra, nas minhas promessas, isso já não faz mais efeito. Ora, vocês têm que mudar o coração, se quebrantarem, serem humildes, vocês estão se rebelando. Quer dizer, Deus falava, mas a dureza do coração não permitia isso. Então o livro de Hebreus, o autor é desconhecido, então a gente fala autor, né, de Hebreus. O que ele fez? Ele fez uma ilustração. O que aconteceu com aquele povo no deserto, que os impediu de entrar na terra que era chamada de lugar de descanso, e ele faz uma comparação com os cristãos, com os seguidores de Jesus. O que acontece, o que aconteceu com aquele povo, e que muitas das vezes acontece com o cristão, e que também pode levá-lo a perder a sua salvação, perder aquilo que Deus preparou para ele. Porque enquanto nós estamos aqui, a partir do momento que nós passamos a crer em Jesus, o aceitamos como Senhor, nós recebemos um descanso, um repouso parcial, porque você se arrependeu dos seus pecados, você recebe o perdão. Isso te traz interiormente, espiritualmente, um certo repouso. Por causa da fé em Jesus, nós podemos ter paz, nós somos livres do diabo, dos demônios. Então nós recebemos através de Jesus, enquanto estamos aqui, um repouso que a gente pode chamar de parcial. Você pode ter paz por causa dele. Ele disse: eu vos dou a minha paz e não dou como o mundo dá. Então a gente pode ter paz interiormente enquanto estamos aqui, mesmo no mundo de trevas. Então você recebe paz, você recebe o perdão, você tem o privilégio da presença de Deus que lhe traz vida. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente recebe um descanso, um repouso parcial, não é total ainda, porque aqui ainda você sofre com tantas coisas que ocorrem nesse mundo, com a corrupção, com o pecado, com a situação da vida das pessoas. Existe ainda motivo de sofrimento. Então o repouso de Deus, o descanso de Deus aqui ainda é parcial, mas ele vai se tornar total quando então a pessoa ela entra no reino dos céus. Quando ela então entra no reino dos céus, quando ela de fato
sai desta vida aqui, deste mundo, quando você deixa, a pessoa deixa este mundo aqui, tendo assegurada a certeza da salvação, para ela que agora entrou, né, para a vida eterna na presença de Deus, não há mais choro, não há sofrimento, não há gemido, não há lembrança de sofrimento. Ela vai começar e começa a desfrutar de um repouso, de um descanso que agora você pode dizer é total. Mas enquanto estamos aqui, existe o descanso parcial. Eu posso ter paz porque agora eu estou seguindo Jesus. E Ele promete uma paz que é diferente do mundo, que independe das circunstâncias. Eu posso ser abençoado e ter um repouso por causa dos meus pecados que foram perdoados. Eu tenho a presença de Deus. Nós temos aqui um descanso, um repouso parcial, mas o total, ele virá depois. Então o que fez o autor de Hebreus? Ele fez uma comparação. Assim como aquele povo que era escravo gemeu, sofreu, eles receberam a garantia, a promessa de Deus, melhor dizendo, de que seriam introduzidos no descanso de Deus. Aquela terra, ela era chamada o descanso de Deus. Agora vocês estão no lugar que eu escolhi. Vocês têm condições de desfrutar de muitas bênçãos ali. Agora vocês não são mais como viviam antes, humanamente falando, como peregrinos e forasteiros que viviam de uma terra para outra e foram escravos. Agora vocês têm o lugar de vocês. Aquilo era uma grande promessa que Deus fez a Abraão, inclusive, dizendo que os descendentes dele teriam uma terra. Deus fez aquela promessa a Abraão e ele queria levar aquele povo para aquele lugar, para aquela condição, mas eles não entraram. Por que não entraram? Por causa da dureza de coração. Então é muito importante lembrar disso. A pessoa muitas das vezes vem, conhece Jesus, tem um privilégio que bilhões de pessoas não têm, porque existem bilhões de pessoas em trevas. Então agora eu conheço e sei, o Espírito Santo me trouxe para que eu conhecesse a verdade. Eu conheço o único e verdadeiro Deus. Eu posso agora ter a certeza da salvação dentro de mim, meus pecados perdoados. Eu posso ter uma vida na presença de Deus. Eu posso ter uma vida abençoada enquanto estamos aqui. Eu tenho a promessa principal: entrar no repouso, no descanso principal, celestial que Deus prometeu. Mas, muitas das vezes, o que acontece? A mesma coisa. A dureza, a desgraça, isso é uma desgraça. A desgraça da dureza do coração, muitas das vezes não permite que as pessoas, inclusive, recebam como deveriam um descanso parcial enquanto estamos aqui, porque nem todos têm essa paz, nem todos desfrutam bem da presença de Deus, nem todos têm esse descanso, esse repouso parcial, porque eles não plantam para isso, e muitos deles ficarão fora desse repouso principal, que é o celestial, que se refere à vida eterna. Por quê? Porque às vezes estão dentro da igreja, o Espírito Santo fala: olha, não se deixe levar pela sua carne, a natureza desgraçada, pecaminosa. Mas você vê cristãos que daqui a pouco eles começam a viver de uma maneira carnal. Agora eles querem se espelhar nas pessoas incrédulas, agora eles estão voltados para as coisas deste mundo, agora eles estão mais
voltados para as ilusões deste mundo. Você vê cristãos que muitas das vezes começam a viver uma vida pecaminosa, começam a praticar determinadas coisas, o Espírito Santo fala, se arrependa, abandona essa coisa, sai fora disso, rasga o seu coração, não fazem. O que vai acontecendo? A mesma desgraça que Deus viu no coração daquele povo, Ele começa a ver no coração de muitos cristãos. Aí, agora eles não têm mais, né, aquele temor para viver uma vida correta diante de Deus. Agora eles não têm mais aquele temor de se santificar. Falam assim: eu sou um cristão, eu não posso viver tendo amizade pelo mundo. Aquele que tem amizade pelo mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Pô, isso aqui tem a ver com esse mundo, esse sistema desse mundo sujo. Então você vê cristãos ouvindo musiquinha secular, musiquinha do diabo, musiquinha do mundo. Você vê cristãos muitas das vezes envolvidos com isso. Você vê cristãos que agora eles querem seguir as coisas deste mundo de várias formas. Eles querem constituir sem necessidade amizade com pessoas incrédulas. Não é aquela coisa obrigatória lá do trabalho: fui lá, trabalhei no meio do incrédulo, fui lá na faculdade estudar no meio de incrédulo, eu tenho dentro da minha família pessoas incrédulas que eu respeito e tal. Não, eles começam a constituir amizades com pessoas que não querem nada com Deus. Eles começam a perder o interesse pelo culto. Eles começam a empurrar a vida deles com Deus de qualquer maneira. O Espírito Santo fala e fala. Mas a desgraça, essa é a palavra, a desgraça da dureza do coração. O coração vai endurecendo, e Deus vai falando. As advertências do Espírito Santo não tem mais efeito, as exortações não tem mais efeito, e o coração vai endurecendo, vai se abrindo mais para o pecado, vai se abrindo mais para o mundo, vai esfriando mais com Deus. Não adianta, é questão de tempo, Vai chegar uma hora que, ainda que fique dentro da igreja um pouco, empurrando ali com a barriga e tal, estou vindo aqui porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, não sei quem me chama, ou vem e tal, não sei o que, ainda que fique um tempo ali na marra, não adianta. Vai chegar uma hora que Deus não fala mais, essa é a super desgraça, é quando Deus não fala mais. Eu não falo mais. Em muitas igrejas, o diabo, o mundo, as trevas tomou conta. Então poucos pastores pregam contra o pecado, poucos pastores advertem as pessoas a respeito de uma vida com Deus, de uma vida correta. Por quê? Alguns porque eles são frouxos, e frouxos com F maiúsculo. Eles dizem: não, eu tenho que ficar bem com todo mundo na igreja, eu tenho que agradar a todo mundo. Ele é um pastor frouxo, covarde, porque eu, fazendo aula a respeito da obra de Deus, eu falava isso essa semana. Se vai pregar o evangelho, você tem que estar compromissado acima de tudo com Deus. Nós não temos a obrigação de ficar bem com todo mundo. Não temos. Quem disse isso? Nós temos a obrigação de respeitar a todos igualmente, sem fazer acepção, melhor, pior. Não, todo mundo igual na igreja, todo mundo igual, mesma condição para todos. Não interessa se é empresário, se não é empresário, se é um camelô, não interessa. Tratamento tem que ser igual para todos, respeito, honestidade, sinceridade. Mas o pastor, o homem de Deus, ele não tem obrigação de chegar e dizer: eu tenho que ter uma pregação que vai deixar todo mundo bem. Não existe isso. Jesus não disse: vai lá e fique bem com todo mundo. Jesus disse:
e de pregar o Evangelho. Essa é a ordem, pregar o Evangelho. Então, em muitas igrejas, por serem frouxos, e são frouxos mesmo, não, se eu pregar aqui contra o adultério, aquele empresário ali não vai gostar, porque ele está enrolado com adultério. Se eu pregar sobre fornicação, prostituição, né, relação sexual, contra a relação sexual, quem não é marido e esposa, aquela moça lá, aquele rapaz lá, aquele casal lá, não vai gostar, porque eles se relacionam sexualmente sem serem casados. Então, o frouxo do pastor é frouxo mesmo. Enquanto tem homens de Deus corajosos, tem uma cambada de frouxo. Então, o que eles fazem? Os frouxos, eles não pregam a verdade, não exortam, porque eles querem ficar bem com todo mundo. Mas tem os malandros, os mercenários. Os mercenários não pregam, não exortam, não combatem uma vida pecaminosa. Por quê? Porque eles querem juntar mais pessoas. Quanto mais pessoas aqui, na cabeça deles, porque são mercenários, mais dinheiro, mais sucesso no ministério dele, mais dinheiro. Então o que eles fazem? Muitos deles, o que muitas igrejas fazem? Eles vão pregar que está tudo legal, eles vão pregar que está todo mundo cheio da presença de Deus, todo mundo é filho de Deus ali na reunião, está todo mundo cheio do Espírito Santo, está todo mundo no amor, está todo mundo na fé, toda semana é aquilo, e não funciona assim, nunca funcionou assim, para Deus nunca funcionou. Então muitas pessoas estão dentro de igrejas, porque o evangelho que elas recebem, é evangelho entre aspas, é um evangelho agradável. Aqui ninguém fala nada que eu tenho que me consertar, aqui ninguém fala nada que eu tenho que obedecer, aqui ninguém fala nada que eu tenho que abandonar o pecado, que eu tenho que honrar a Deus, que eu tenho que ser um cristão fiel, que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Não, aqui ninguém fala nada disso. Eu venho aqui, eles põem um monte de gente para pular em cima do altar, pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá, bota todo mundo para dançar no culto, né? Depois vem um pastor, bacaninha, entre aspas, bacaninha, diz que é legal, conta umas historinhas, conta umas coisinhas engraçadas, lê um texto da Bíblia dizendo que está todo mundo na fé, está todo mundo bem. E não é assim que funciona. Dentro da reunião, há pessoas que estão honrando a Deus acima de tudo. Dentro daquela mesma reunião tem gente que não honra a Deus coisa nenhuma. Dentro daquela reunião tem pessoas que estão andando com temor diante de Deus. Elas estão focalizadas em agradar a Deus. Não, a coisa mais importante, minha vida eterna, não posso perder, tenho que andar dentro de um temor para com Deus, não posso desagradar a Deus, eu tenho que... Dentro da igreja, naquela mesma reunião, tem gente vivendo uma vida totalmente errada. Dentro da igreja tem gente que se arrependeu e perdoou. Dentro da igreja tem gente que não se arrependeu, e tem gente com o coração às vezes cheio de mágoa. É a mulher, é a sogra com mágoa da nora, é a nora com ódio da sogra, é pai com ódio do filho, é filho que às vezes tem ódio do pai. Às vezes estão tudo dentro de uma reunião. Então como é que está todo mundo bem? Como é que está todo mundo cheio do Espírito Santo? Como é que está todo mundo muito bem? Bom, pode ser, eu não sei, eu não conheço, que tem alguma igreja que esteja, tomara que tenha, que estejam tão bem espiritualmente, que o pastor possa dizer, graças a Deus, está todo mundo muito bem. Mesmo assim, esses que estão tão bem, o pastor vai ter que chegar e dizer, abre os olhos, não saia dessa condição, não se acomode, não relaxe na sua vida. Então, por quê? Porque quando a pessoa vai endurecendo o coração, ela vai descambando. Então tem lugares que as pessoas nem sabem, muitas das vezes, o que é viver uma vida de retidão com Deus, porque elas não ouvem aquilo, porque tem alguns que são frouxos, quer ficar bem com todo mundo, e tem outros que são malandros. Mas mesmo dentro das igrejas, onde se prega
o Evangelho firmemente, corretamente, no Espírito, para fazer a vontade de Deus, para transmitir o que Deus quer, ainda assim, existem pessoas que vão endurecendo o coração, elas vão viver o que viveu o povo de Israel. Aquele povo não descansou, não entrou no descanso de Deus, uma coisa aqui nesta terra. E muitos cristãos vão perdendo o descanso principal, total, mais importante, que é o celestial. Por quê? Dureza de coração. Então, vamos ler aqui, por favor, para que você possa compreender e você possa orar. Eu vou começar do versículo 7, para ficar dentro do que nós entendemos que Deus quer que faça hoje. Assim, pois, Hebreus 3:7, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então ele está falando, se referindo a Israel, que provocou tanto a ira de Deus, que ele chegou ao ponto de jurar, é uma coisa mais forte que tem. Jurou que eles não entrariam no descanso. Olhe para mim, aquele povo poderia ter saído do Egito como saiu. Eles precisariam caminhar 11 dias só. 11 dias para chegar onde tinham que chegar. Não, puseram o pé fora do Egito, com todos os sinais, milagres que eles viram. Rapidamente eles começaram a mostrar a dureza de coração, se rebelavam, murmuravam, não queriam obedecer, não se quebrantavam. Então o que Deus fez? Deus teve que fazer esse povo rodear no deserto. Ficaram rodeando 40 anos, o que seria 11 dias se transformou em 40 anos, e tanta coisa aconteceu no deserto. Chegou uma hora que Deus viu: esse povo aí não vai entrar, tem que esperar uma outra geração. Eles não entraram. Da mesma forma, olhe um pouquinho para mim, não esqueça disso, isso é para qualquer um, isso é para qualquer um. Isso, é para os membros, não, isso é para todo mundo, todo mundo. Quer você seja um membro, quer você seja um obreiro, um pastor, um bispo, um presbítero, não interessa, não interessa a sua posição, ou se você tem um título, uma posição na obra de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, porque o coração não é o físico, não é esse físico, é o espiritual. É o centro das nossas emoções, capacidade intelectual e da nossa vontade. É o centro de tudo isso. É o coração. Então Deus fala. Deus fala. Às vezes a pessoa está cheia de orgulho. Cheia de orgulho. Até porque às vezes foi abençoado, veio com a vida derrotada, aí Deus levanta a vida da pessoa, começa a abençoar, a pessoa começa a estufar o tal do peito, né? Você já ouviu falar, estufou no peito agora. Lá dentro, orgulho, se achando melhor do que os outros, se achando o tal, agora não. Aí começa, aí não foi Deus que fez, é porque eu corri atrás, tá. Às vezes a pessoa está se enchendo de orgulho. Às vezes o Espírito Santo permite uma situação
para a pessoa ser humilhada. Deus permitiu, para ver se naquela situação de humilhação a pessoa abre o coração e fala: pô, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que eu fosse humilhado, humilhada? Eu acho que eu tenho que me quebrantar. Às vezes Deus fala que é a sua melhor maneira. Às vezes o Espírito Santo fala, usa o pastor, você vê na Bíblia, ele fala no seu coração: olha, se liberta desse orgulho. A pessoa não quer, o coração endurece. O coração endurece. Não adianta, para qualquer situação, quando o Espírito Santo fala, mas está escrito aqui, hoje, isso, enquanto a gente tiver as escrituras aí, hoje, isso não muda, não é ontem, não, hoje. Se você ler amanhã, vai estar lá escrito hoje. Se você ler semana que vem, vai estar escrito hoje. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque isso é uma desgraça. É uma desgraça. Endurecer o coração é uma desgraça. O coração tiver quebrantado, aberto, tá um coração aberto, fiz uma coisa errada, Deus falou comigo, eu vou lá e conserto. Eu estava começando a me orgulhar, Deus falou comigo, eu rapidinho botei as barbas de molho, meti a cara no chão, não quero saber negócio de orgulho. Eu estava colocando o coração nas coisas, eu estava desprezando, eu estava me esfriando, eu estava empurrando com a barriga. Quando o coração está aberto e quebrantado, é uma maravilha, porque o Espírito Santo fala. Aí a pessoa com o coração aberto, ela corre e diz: não, vou me direcionar aqui, seguir o que Deus quer. Mas não é assim que funciona com todos. Às vezes o ser humano, o cristão, e estamos falando de cristãos, eles vão permitindo que esse coração vá endurecendo. Então lá no deserto, Deus falava, usava Moisés, falava, acontecia tantas coisas lá, porque Deus queria falar com eles, estava falando com eles, para que aquele povo obedecesse, cresce realmente nas promessas de Deus, porque eles eram incrédulos, se mostravam incrédulos. Deus queria que eles obedecessem, que eles tivessem um coração diferente, mas não. Tudo o que aconteceu não serviu para nada vezes nada. Por quê? Coração duro. Então Deus falou, não adiantou. Assim também tem gente por aí, não esqueça disso, tem gente por aí que agora está nas drogas de novo, tem gente por aí que agora está no alcoolismo de novo, tem mulheres que eram casadas com homens cristãos, casal cristão. Às vezes eu conheço muitos casos, foram decaindo, endurecendo o coração para Deus, endurecendo. Hoje eles estão com o casamento destruído, estão divorciados, e divorciados porque o casamento foi arrebentado. Tem casais cristãos foram caindo espiritualmente, e essa queda espiritual às vezes levou um a trair o outro. Tem gente por aí que hoje está nas mãos dos demônios de novo, servindo lá no espiritismo de novo. O diabo falou: você volta para lá de novo. Por quê? Porque eles tiveram toda a chance de se manter com Deus, mas não permitiram, não foi possível. Por quê? Porque o coração foi endurecendo. Então, quando o coração endurece, Deus fala, é a mesma coisa que nada. O coração foi endurecendo. Então, aqui é a situação dele. Aí o Espírito Santo, usando o versículo 12, usando o autor, ele diz: tende cuidado. Sabe quando alguém fala assim para você: olha, toma cuidado, hein? Tende cuidado. Então esse tende cuidado em relação à dureza do coração, você tem que lembrar dele todo dia. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: tende cuidado, tome cuidado. Então, eu tenho que ter um cuidado tremendo com o meu coração, porque se ele endurecer, se a desgraça da dureza do coração começar a ter força dentro de mim, desgraçou, porque vai para uma direção pecaminosa. Aí o Espírito Santo fala: não vai por aí, você vai se destruir por aí, não adianta, o coração endureceu, vai e acabou. Está fazendo
está com coração no dinheiro, está com coração nas coisas, está com coração no mundo, o Espírito Santo fala: olha, tira o seu coração das coisas, tira o seu coração das ilusões desse mundo, tira o coração do dinheiro, tira o coração disso, tira o coração daquilo. Não adianta. A desgraça da dureza do coração está tendo força. Então Deus fala, o Espírito Santo fala, mas não funciona, não funciona. O futuro para essas pessoas é a destruição total, é a destruição total. Então tem gente por aí que hoje pode estar com um bom emprego, pode estar com um carro, pode estar não sei o que, você fala assim: se desviou. Pode estar com uma casa melhor, um carro melhor, não sei o que, está desviado, está desgraçado. Não adianta, está desgraçado. Pode estar morando numa mansão, está desgraçado, porque perdeu a oportunidade de entrar no repouso principal, que é o celestial. Acabou, não tem jeito. Está desgraçado com todas as letras que eu posso imaginar. Então ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais, quer dizer, nunca deixe essa coisa, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque à medida que o coração endurece, a pessoa vai se tornando incrédula porque deixa de crer no que Deus falou, deixa de crer no que Deus ordenou, deixa de crer no que Deus está exortando, deixa de crer no que Deus prometeu, deixa de crer no que Deus está mandando. Acabou. É como se alguém fala, Deus fala, mas a voz dele não tem mais força dentro da pessoa. Acabou. Então cuidado para que jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque um coração que crê não se refere apenas a um coração de fé. Não, eu tenho fé que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Um coração que crê significa um coração que se entrega. Então, um coração que crê nas promessas de Deus, não importa as circunstâncias. Um coração que crê, ele obedece o que Deus fala. Um coração que crê segue o que Deus orienta. Quando um coração crê, Deus fala, a gente, opa, rapidinho, nós vamos seguir, nós vamos obedecer. Por quê? Porque é um coração que crê. Qual era o coração daquele povo? Era um coração incrédulo. Eles, por um lado, não cria nas promessas de Deus. Quando chegaram lá na frente do Mar Vermelho, foi um inferno a coisa. Moisés passou um sufoco, porque, Moisés, e aí, Moisés, vamos voltar para lá, porque nos trouxe para cá. Por quê? Porque eles não criam que Deus faria um milagre. Faltou água, era outro inferno. Moisés, aí, para que nos trouxe para cá? Eles não criam nas promessas de Deus, no sentido do que Deus prometeu, estava prometendo, nem criam no que Deus ordenava. Tanto é que Moisés foi para o Monte Sinai, demorou, claro, estava lá, demorou, aí eles começaram, não, a gente tem que ter um outro Deus aí, porque Moisés não vai voltar e tal. Eles chegaram ao ponto de fazer uma desgraça de um bezerro de ouro, porque não havia temor, não havia obediência, não havia nada. É um coração incrédulo. Mas como é que é um coração incrédulo? Um coração incrédulo. Então, lá fora existem muitos que já perderam o repouso celestial, que é o principal, e estão inclusive também vivendo em trevas novamente. Mas muitas das vezes dentro da igreja tem um pessoal que parece que está entrando naquela fila, parece igual tem no aeroporto, não tem o portão de embarque, tem lá, você vai ver o número do portão de embarque, portão 5, vou para o 5, vou para Marília, beleza, tem um portão de embarque aí para voltar para as trevas. E tem gente, às vezes dentro da igreja, que acha que eu vou entrar nessa fila aí também.
porque o coração vai endurecendo. O coração vai endurecendo, empurra com a barriga. Vou buscar Deus quando eu quero, tem coisa mais importante, tem coisa que tem mais valor, acabou, é mundo, é coisinha do mundo, uma vidinha do mundo, copiando as coisinhas do mundo, e não sei o que, frieza espiritual, vai empurrando com a barriga. É a mesma coisa que alguém botar assim, placa, portão aqui, para perder o repouso celestial, portão para entrar no caminho da incredulidade. Tem gente que está indo para essa fila. E aí, assim, o pastor, eu sempre falo com os pastores, a nossa responsabilidade é orar, pregar, ensinar, aconselhar. A melhor maneira de abençoar é essa aqui, ó, é na hora que a gente está no altar. Se o coração é duro, não segue, não é comigo. Se o coração vai se tornando incrédulo, duro, vai endurecendo, você prega, ora, ensina, fala, não está adiantando nada, eu também não carrego. Eu sou muito sincero nisso. Eu não carrego o peso, o fardo, pelo fato daquela pessoa voltar para as trevas, não. Olha, Deus é testemunha, eu não carrego. Eu não quero que ninguém volte para as trevas. Não tenho prazer nenhum em ver isso. Mas, fulano agora caiu na fé, fulano agora se desviou, fulano agora voltou para o mundo, fulano agora não tem mais força, fulano agora não... Mas por quê? Porque nós não oramos? Não oramos. Oramos todos os dias. Todos os dias nós oramos. Todos os dias nós oramos. Todos os dias. A responsabilidade nossa, não é mérito nosso, não é que somos especiais, não. Obrigação nossa. Todos os dias. Dia de semana, normalmente eu chego aqui 5, 10 para as 6 da manhã. E eu venho bem mais cedo, e os pastores chegam cedo também, mas eu venho mais cedo. Faço questão de chegar primeiro, a responsabilidade é minha. Eu sou líder da igreja, então eu sirvo inclusive de exemplo. Procuro servir de exemplo. Eu venho bem cedo, não é que eles vêm depois porque são preguiçosos, não. Aqui eu venho mais cedo do que o horário que eles têm que vir, que é cedo. E eles também oram, não sou o único, não. As esposas também têm a responsabilidade de orar. Então, todo dia aqui nesse salão aqui, todo dia aqui. Oramos? Oramos. Então eu oro. Então, eu estou orando. Eu estou pregando. Nós estamos pregando a verdade. Quer falar com a gente? Não tem palhaçada. Desculpa falar assim. Não, eu sou o bispo, não atendo, não posso. Não, de jeito nenhum. Todos vocês têm o nosso telefone, meu, dos pastores, todos. Você só não fala com a gente se não quiser. Ó, bispo, queria falar com o senhor. Ou queria falar com outro pastor, queria falar com... É só marcar, a gente atende. Não tem negócio de, não posso atender não, sou o bispo, não sei o quê. É que negócio é, eu sou servo. A gente está atendendo quando precisa, atendemos. Passou por um problema lá, adoeceu, tal, precisa de uma visita. Claro, eu não vou fazer tudo, porque tem outros pastores para atender, tem outros obreiros também para ajudar. Então, se eu não fui, mas foi um pastor, foi. Nós estamos fazendo a nossa parte, não estamos? Pois estamos. Então nós não podemos ficar na hora que fulano agora se desviou, não vem mais, tá empurrando com a barriga, ou então agora foi para o mundo, não sei o que. Eu não vou, meu Deus, eu não carrego esse peso. E digo para os pastores, não carrega esse peso. Está certo ou está errado? Porque eu estou fazendo a minha parte, ora. Por que a pessoa se vai endurecendo o coração, endurecendo, aí ela vai descambando para o mundo, vai descambando para as trevas, vai empurrando a vida com Deus de qualquer maneira, vem quando quer, as coisas do mundo têm mais valor, não sei o que. Ora, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, não permita, cuidado, jamais aconteça haver em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse coração duro, que está se tornando incrédulo, ele não está afastando a igreja do novo nascimento, está afastando a pessoa de quem? De quem? Do Deus vivo, do Deus vivo. Eu vejo por aí, já conheci tantas pessoas. Tem pessoas que às vezes passam e ficam com vergonha. Você vê às vezes pessoas que estão em uma vida totalmente desgraçada, elas olham assim e sentem vergonha. Eu não posso fazer nada, eu não carrego esse peso.
Quando eu vou dormir, eu não, meu Deus, aquela pessoa se desviou, se afastou, aquela pessoa agora está no mundo de novo, está em trevas de novo, como é que eu vou dormir? Não, isso não acontece comigo, não vai acontecer. Não tenho prazer nisso, não tenho alegria nisso, não me regozijo com isso, não quero isso para ninguém. Mas eu também não posso dizer, como se fosse culpa minha. Não foi culpa de Moisés que aquele povo ficou fora do descanso. Não foi culpa de Josué, foi culpa do coração deles. Versículo 14, versículo 13. Pelo contrário, primeiro ele fala, cuidado para que não aconteça um coração de incredulidade. Depois ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então eu estou fazendo uma exortação coletiva, tá bom? Coletiva, aqui, exortando todo mundo, olha, coloque Deus em primeiro lugar, nada mais importante do que a presença de Deus. Você tem direito de sair, descansar, um momento de lazer, mas olha, vida com Deus em primeiro lugar. Se você depois domingo não pode ir num sábado, você vai num domingo à tarde passear, descansar, uma coisa que não seja errada diante de Deus, você tem todo direito, mas olha, busque a presença de Deus em primeiro lugar. Não, tem gente que outras coisas são mais valiosas. Eu não carrego peso. Eu estive no Rio de Janeiro quarta-feira, fiz a reunião e conversando com a pastora, ela dizia, lembra daquele rapaz e da esposa dele? Frequentaram a igreja um tempo lá, agora trevas total. Já vieram de outras igrejas, ficaram lá um tempo, trevas total, e agora o casamento acabou, agora só destruição. Eu falo, olha, você fez sua parte, não fez? Quanto eles tiveram na nossa responsabilidade aqui? Claro, então, o que a gente pode fazer no máximo é para que Deus tenha misericórdia. Eu não vou deixar de dormir porque alguém pereceu. Não posso fazer isso não é justo. Por isso, a gente tem que, como pastores, eu não posso falar dos outros. Os outros são os outros. Tem coisas que a gente vê, serve de mau testemunho, tem coisas que a gente vê de homens de Deus que servem de bom testemunho, tudo isso eu sei. Tem homens de Deus por aí, são tesouros para Deus. Tem uma cambada de bandidos que não serve nada para Deus, tudo isso eu sei. Mas se nós estamos fazendo a nossa parte, por que nós vamos nos consumir quando alguém perece e perde tudo com Deus? Não podemos fazer nada. Versículo 14, para a gente orar. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Hoje, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Veja o seu coração, não é o dos outros. Você pode até ver o fruto bom ou ruim dos outros e você falar, opa, aquele exemplo bom eu tenho que seguir. Aquele exemplo ruim, opa, não posso ir por aquele caminho. Mas veja o seu coração, veja se você está se aproximando do Deus vivo a cada dia, por causa do seu coração, da sua fé, da sua obediência, da sua submissão. Você está se aproximando do Deus vivo
e fortalecendo o direito de entrar no descanso principal de Deus? Ou veja se o seu coração está endurecendo, ou endureceu, e está te afastando do Deus vivo. A verdade é que o coração tem uma importância tão grande, tão grande, tão grande, que Deus, sendo todo poderoso, Ele disse: haja luz. Veio luz por todo esse... haja, a palavra dele não tem nada tão poderoso quanto Deus. Mas quando o coração se torna incrédulo, a voz de Deus não tem força nenhuma. Entende isso, sim ou não? Força nenhuma. Essa palavra, essa voz de Deus trouxe à existência tudo. Mas quando o coração do ser humano se torna duro, a voz de Deus não tem força. É como se alguém fala, mas não tem força. Vamos orar, vamos falar com Deus o restante. O Espírito Santo tem que falar com você na oração. Por favor, fiquem de pé, feche os olhos. Ó Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, em nome de Jesus, eu tenho certeza que ouvimos o que o Senhor queria que ouvíssemos. Foi transmitido o que o Senhor queria. Muitas pessoas lá fora, Senhor, estão em trevas, além de terem perdido o direito de entrar no descanso celestial, no descanso principal que está prometido, que Jesus, pelo sangue que derramou, nos proporcionou. Porque muitas pessoas estiveram na tua presença, mas foram endurecendo os seus corações e permitindo que esse perverso coração de incredulidade as afastassem do Deus vivo. Mas não são apenas os que estão lá fora. Há pessoas dentro de templos, inclusive neste onde estamos, que têm permitido que o perverso coração de incredulidade as afaste da tua presença. Talvez elas tenham vindo hoje só para cumprir uma obrigação diante de outras pessoas, mas talvez nem desejo, sede e vontade de vir elas têm tido. Quantas pessoas têm permitido que este coração duro se torne mais forte dentro delas? Quantos, Senhor, estão permitindo que este coração perverso de incredulidade as afaste de ti? E elas estão caminhando tal como aquele povo que provocou a tua ira, e tu juraste dizendo: não entrarão no meu descanso. Elas estão, Senhor, pensando que por todos os dias o Senhor vai tentar falar com elas, e o Senhor vai correr atrás delas para que elas não se afastem de ti. E isto não acontece assim. Todos nós, todos os dias, temos que ter o cuidado de olhar para o nosso coração e não permitir
de forma alguma que ele endureça e se torne incrédulo. Pelo contrário, Senhor, todos os dias nós temos a necessidade de te buscar, de querer ouvir a tua voz, de querer seguir a tua palavra, a tua vontade, os teus desígnios. Todos os dias precisamos viver atentos para não permitir que a apostasia venha ao nosso coração, que a incredulidade, a rebeldia, a desobediência tenha vida dentro de nós, porque o Senhor é justo. Oh, meu Deus, escute as nossas orações, fale com Deus, rasgue o seu coração, olhe para dentro de você. E se o seu coração tem se mantido duro, ou ele começou a endurecer, se humilhe diante de Deus, rasgue o seu coração, porque ele tem uma importância muito grande. Deus usou a sua palavra para chamar à existência todas as coisas daquilo que não havia. Mas quando o coração endurece, a voz dele perde a força, não tem mais força, e não há uma condição tão miserável para um cristão do que não conseguir mais ouvir, atender, obedecer, seguir a voz de Deus. Ó Espírito Santo, fale com aqueles que estão frios, fale com aqueles que estão vivendo uma vida de pecados, fale com aqueles que têm se deixado levar pelas ilusões deste mundo, fale com aqueles que têm, Senhor, se deixado corromper com as amizades e ilusões deste mundo, para que eles se arrependam e eles possam se livrar, Senhor, deste perverso coração de incredulidade que vinha os afastando de Ti, e que haja uma transformação, meu Deus, e eles possam buscar a cada dia um coração que crê, um coração que o faz se aproximar de Ti, um coração que os aproxima de Ti, porque é isto que nós precisamos fazer. Toca, meu Deus, toca nesses corações, toca, Deus, agora fala no meu coração, vem responder a minha oração, vem me querer. Eu sou teu, usa minha vida como estou contigo para o que vier. Tu és Deus. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala no meu coração. E responder a oração. E responder a minha oração. Vem me querer,
Eu sou teu. Sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida, nem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Fale com Deus. Abra o seu coração. Se você tem apresentado um coração que crê, que tem feito você se aproximar de Deus a cada dia, agradeça a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Se o seu coração tem sido duro ou tem endurecido e tem te afastado do Deus vivo, peça perdão, se humilhe de coração diante de Deus, se humilhe diante de Deus, rasgue o seu coração, porque não é a nossa condição física, intelectual, mental que nos aproxima ou nos afasta do Deus vivo, mas sobretudo o coração espiritual. Ele pode nos aproximar de Deus ou nos levar a nos afastarmos de Deus. Espírito Santo, meu Deus, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Está escrito, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó Espírito Santo, abençoe, meu Pai, aqueles que te buscam, Senhor, abençoe aqueles que se humilham, que rasgam seus corações, abençoe aqueles que estão te glorificando. Venha, Espírito Santo, sobre eles, venha envolver as suas vidas, venha tocar em suas vidas. Toca, Espírito Santo, em suas vidas, e venha, meu Pai, abençoá-los neste momento. Fale com Deus, busque a sua presença, peça para Ele envolver a sua vida, tocar no seu coração, no seu espírito, para lhe trazer vida, para lhe trazer forças. Ó Senhor, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Tu és, Senhor, o nosso Deus, e que possamos ouvir, meu Pai, a tua voz, ouvir a tua voz todos os dias. Que o nosso coração, Senhor, seja capaz de ouvir a tua voz e segui-la. Que o Senhor venha e fale com aqueles que têm o desejo, que têm o interesse, que têm o propósito de ouvir a tua voz todos os dias. Ó, tu és o nosso Deus, nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, para glorificá-lo, para engrandecê-lo, porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos, Senhor, a tua presença, queremos a vida que a tua presença nos traz. Ó Espírito Santo, venha e toca no teu povo com a tua presença, com a tua força. Fale, meu Deus, fale ao coração daqueles que estavam caminhando para a destruição, caminhando para perder o teu repouso, o teu descanso. Que haja arrependimento profundo, que o Senhor, meu Pai, seja glorificado e exaltado. Nós te adoramos de todo o nosso coração, nós te exaltamos, Espírito Santo, te exaltamos, te glorificamos de todo o nosso coração. Aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Toca, Deus, agora fala no meu coração.
responder a minha oração. Vem me querer, Vem me querer. Eu sou teu. levante as mãos. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Foi assim, Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz. que o teu Espírito tocou em mim. Teu Espírito tocou em mim. E eu vim aqui, E eu vim aqui. Toca, Deus, agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. vem me querer, Vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida como bem quiser. estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Toca, Deus, batendo palmas, fecha os olhos. Toca, Deus, agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer, Vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida como bem quiser. estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os olhos. Agradeça a Deus. Peça a Ele para lhe ajudar a entender tudo que foi dito aqui, tudo que foi pregado. Não esqueça que com a palavra Ele chamou a existência tudo, mas com o coração duro, endurecendo, a voz dele não tem vida e força dentro de uma pessoa. E ela caminha sem que ninguém empurre. Ela caminha para a destruição. Ela caminha para ficar fora do repouso celestial. Jesus morreu por nós, não apenas para nos conceder bênçãos enquanto estamos aqui, mas para que nós pudéssemos entrar no repouso celestial, ao invés de sermos condenados eternamente. Ah, nós te glorificamos. Vem sobre nós, vem sobre aqueles que te amam, que te adoram, que te glorificam. Conceda-lhes a tua presença, conceda-lhes vida, conceda-lhes a capacidade de viver atentos e tendo todos os dias o cuidado com o coração.
para não permitir que o perverso coração de incredulidade os afaste de Ti. Tu és o nosso Deus, engrandecido, exaltado é o Senhor, digno és Tu de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos de todo o nosso coração. Aleluia. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, Ele confiarei, Ele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, Amigo protetor, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, Ele confiarei, nele fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Diga em nome de Jesus, nós Te agradecemos, e que haja em nós o cuidado para não permitir que o perverso coração de incredulidade nos afaste de Ti. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.